Queria fazer mais uma pergunta, aí depois eu quero abrir para o grupo, né, em relação a isso, Virginia. Se a gente pudesse convidar o Rogers aqui para essa videoconferência, e assim, você pudesse bater um papo com ele, que diferença faz, assim, o que é que você observa, uma profunda estudiosa e pesquisadora, né, dentro dessa área, e que conhece muito ele, por meio de todas as obras que você já pôde ler, que diferença existiria, assim, existe entre a psicoterapeuta Virginia para o psicoterapeuta Rogers? Vocês sabem que no meu livro de 2007, aquele livro de Carl Rogers e Merleau-Ponty, A Pessoa Mundana em Psicoterapia, o último capítulo é um diálogo simulado entre eu e o Rogers, né? Não sei se vocês já leram. Que quem escreveu foi o Leança, que ele é professor da Universidade no Canadá atualmente. Bom, se pegasse o Rogers daquela época, do jeito que ele estava lá para agora, né? Que foi o Rogers que eu conheci em 85, né? Provavelmente ele ia me achar muito clínica demais, né? Porque eu sou muito contaminada, digamos assim, no bom sentido, eu considero, pelos conhecimentos atualmente da psicopatologia fenomenológica, por exemplo, né? E que eu considero que no mundo de hoje, graças a Deus, que eu tenho esses conhecimentos da psicopatologia fenomenológica, porque com os pacientes que chegam para a gente atualmente, é isso que me dá fundamento para eu ter segurança no que eu faço, quando é o momento agora, inclusive, esse paciente aqui, vou atender online não, tem que ser presencial, vamos atrás de um presencial para ele, né, de um psicoterapeuta presencial, né, me norteia muito. Nos últimos anos, aqui em Fortaleza, eu tenho pegado alguns pacientes com transtornos mentais graves, né, os psiquiatras me encaminham, né, borderline, esquizofrenia, que aí eu tenho feito alguns atendimentos longos, né. Então, essa seria provavelmente uma diferença, que talvez seja uma diferença dos tempos também, né? Eu acredito, sabe? Que no momento onde ele estava trabalhando, né, isso não era talvez tão evidente, né, sabe? Na verdade, o que os estudos da Organização Mundial da Saúde mostram é que a previsão era para 2020 a depressão ser a doença mental mais frequente no mundo, né? Com a pandemia, então, agora essas estatísticas vão estourar, né? Porque o que eu estava falando lá na outra turma de TTP com você, né? Depois do coronavírus, né? Da doença pulmonar, etc., as pesquisas, as preocupações são todas na direção das doenças mentais, dos transtornos mentais, de como essa pandemia está afetando as pessoas a nível emocional, né? As sequelas que isso vai deixar, né? Até porque a gente não sabe ainda o que vem depois, né? A não ser que se encontre realmente uma vacina, e aí isso, senão como é que vai lidar, essa volta vai ser como, as incertezas, né? E como isso está afetando a todos nós, né? Os efeitos nas pessoas e em todos nós, né? Então, eu diria que isso seria uma das diferenças, né? Mas eu acho que a gente ia se dar super bem, assim, porque ele era super aberto, sabe?